eu posso fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, porque Deus está me fortalecendo para fazer. Então, se eu preciso enfrentar um luto, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer. Se eu preciso enfrentar uma batalha no meu casamento, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer nessa batalha. Se existe uma doença em minha casa, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito tempo eu tenho falado nos programas de rádio, tenho ministrado sobre isso, sobre você lidar, sobre eu lidar, sobre como a nossa geração, a gente lida com o medo e com as guerras que a gente tem que enfrentar todos os dias. Porque a Bíblia é um livro de amor, é uma carta de um pai de amor para nós, mas se você ler a Bíblia, você vai encontrar uma guerra atrás da outra. Você vai encontrar Israel lutando contra outros povos, contra outras nações que invadiam. Você vai encontrar pessoas guerreando contra ela mesma, ela lutando contra o próprio sentimento, contra o próprio desânimo, pessoas lutando contra uma adversidade, e a nossa vida é assim. Um dia a gente, como diz o ditado, a gente mata um leão por dia, a gente luta uma guerra por dia, a gente enfrenta uma adversidade por dia. Talvez a sua guerra não seja a minha guerra e a minha guerra não seja a sua guerra, mas se a gente parar para ver, todo mundo está enfrentando. E por mais que eu queira fugir disso, eu quero viver em paz, eu não vou conseguir. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Vencendo essas guerras, vencendo essas adversidades, vencendo tudo aquilo que pode estar atrapalhando a sua vida. Porque o pior lugar que você pode ficar é você não querer enfrentar isso. É você querer muitas vezes, abandonar, é querer fugir, é querer escapar. Porque todo aquele que tinha uma missão na Bíblia, que Deus deu uma missão, quando ele se esquivou da missão, ele ficou pior do que tivesse fazendo aquela missão. É só olhar, Sansão, qual era a missão dele? Derrotar os filisteus. Enquanto ele lutou contra os filisteus, a vida dele foi boa. Quando ele fez amizade com filisteus, morou com filisteus, casou com uma mulher, se enrolou, melhor dizendo, com uma mulher ali dos filisteus, como que foi a vida dele? Fracasso, derrota, tristeza, e ele chegou no fim do poço, não tinha para onde piorar a vida dele. Então fugir daquilo que eu preciso enfrentar é muito complicado. Eu não posso viver a minha vida fugindo daquilo que eu preciso enfrentar. Eu sei que às vezes a gente gosta de dar aquela esquivada, aquela fugida, aquilo que eu prefiro não enfrentar. Até dentro de casa existem conversas que eu não quero ter. Já teve isso que eu não vou nem falar, porque talvez vai piorar. Mas dentro de você sabe que existia uma palavra, que talvez essa palavra ia trazer cura para aquela situação. Mas porque eu quero evitar uma guerra, e vocês estão entendendo quando eu estou dizendo guerra, né? Porque eu quero evitar essa adversidade, continua pior. Pode ver o que é pior: a repreensão para um filho ficar chateado, bravo momentaneamente, ou deixar de repreendê-lo, deixar de instruí-lo, de até pôr de castigo, até para que ele dá uma palmadinha. Qual é pior? Olhando para um futuro. Mas muitas vezes a gente olha essa situação, um exemplo bem simples, e fala, não, melhor eu não vou nem falar, porque se eu falar,
eu vou me estressar, se eu falar eu vou ficar bravo, se eu falar eu vou perder a cabeça, se eu falar... E a gente leva isso muito nas nossas vidas. Então é isso que eu quero falar para vocês. É livro de Jó. Capítulo 3, versículo 25. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos medos, a enfrentar as nossas guerras, a enfrentar as nossas adversidades, a enfrentar aquilo que a gente quer evitar. Porque aquilo que muitas vezes a gente deixa de lutar é o que nos leva para a cova. Você já pensou se Davi não tivesse lutado com o gigante? A história de Davi, você vê que ele se propôs lutar contra o gigante. E Deus não mandou ele lutar contra o gigante. Você pode ler o livro de Samuel, ele conta toda a história que Davi foi levar uma marmita para os irmãos dele. Ele não foi lutar. Mas quando apareceu a adversidade na frente dele, quando ele viu isso, ele falou: eu enfrento isso. Porque eu não fico à mercê do inimigo, eu enfrento ele porque eu sei quem eu tenho crido. Ele falou: eu não vou porque eu sou forte, eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Você sabe quem você sabe quem é seu pai, você sabe o poder do nome de Jesus. Até quando eu vou ficar parado? E como dizem por aí, eu não gosto muito dessa expressão, mas sendo o tapete do diabo, sendo ali amassado pela situação, amassado. Deus, Ele tem uma vida nova para nós. Precisamos reagir. Existe, sabe, algo que depende de nós. Jesus, Ele já conquistou tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, como diz aquela música. É um direito que nós temos, é um direito nosso, é uma herança que nós recebemos. E muitas vezes nós deixamos a herança de lado, porque muitas vezes somos medrosos. Nós somos, muitas vezes, até a palavra covardes, em algumas situações. Vamos lá, livro de Jó, capítulo 3, versículo... eu vou começar no 20. Tá bom? Livro de Jó, capítulo 3, versículo 20. E diz assim, Jó 3, versículo 20. Por que se dá luz ao miserável, vida aos amargurados de ânimos? Olha, ele pergunta, por que quem está triste, quem está ruim tem vida? Que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que de tesouros ocultos? Que alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá a luz a um homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu tinha medo me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive cansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Até aqui, irmãos. Aqui um trecho onde Jó, a gente sabe que ele está passando por uma situação realmente difícil. Realmente que não dá nem para imaginar a dor que esse homem estava sentindo. De um homem próspero, rico, que vivia em família, de uma vida ótima, de um trabalho ótimo, de uma casa ótima, de uma vida financeira ótima. De um tempo para o outro, de uma hora para o outro, ele se vê doente, sem dinheiro, sem os filhos, sem nada. E ele chegou num estágio. E ele fala essa frase, ele fala, tudo aquilo que eu tinha medo, aconteceu na minha vida. Então, quando ele estava bem, ele vivia com medo. E se eu perder isso, se eu perder aquilo? E se acontecer alguma coisa dos meus filhos? E se acontecer alguma coisa com as minhas finanças? Se acontecer alguma coisa? Sabe a pessoa que vive pelo caminho do medo? Vive, sabe, confiando no medo, mas não confia que Deus pode protegê-la, não confia em Deus.
que Deus pode fazer, a vida de Jó era uma vida baseada no medo. Eu não estou dizendo que o que você tem medo vai acontecer amanhã, não estou dizendo, mas o medo, ele pode abrir portas em nossas vidas, ele pode abrir, até a melhor palavra dizendo, ele pode abrir janelas, sabe, alguns lugares que o mal pode atuar em minha vida, e esse medo acaba me atrapalhando, ele não deixa eu prosperar, ele não deixa eu prosseguir, ele não deixa eu continuar, porque eu tenho medo. E pela Bíblia Sagrada, o único medo aceitável, o único pensamento, melhor dizendo, aceitável acerca do medo, é: eu não temerei, porque Deus está comigo. Não existe nenhum pensamento, nenhuma lição, nenhuma lei fora disso. Eu não temerei, porque Deus está comigo. E pode ver que Jesus, quando os discípulos estavam com mais medo na tempestade, a primeira coisa ele fala: não temas, sou eu. Ele fala: não fique com medo. Não tinha acalmado o mar, não tinha acalmado a tempestade, não tinha acontecido nada, mas a primeira coisa que Jesus fala é: vocês não têm o direito de ter medo na tempestade. Jesus podia falar: você não tem direito de ter medo quando está calmo. Ele está falando: você não tem o direito de ter medo na tempestade. Porque eles sabiam quem era Jesus. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam vendo o milagre de Jesus, e mesmo assim não confiavam em Jesus. Muitas vezes nós estamos assim, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós temos uma religião, se identificamos de um tipo de crença, eu vou numa igreja, mas muitas vezes eu ainda não tenho a confiança em Deus, porque eu tenho o medo me controlando. Nós não podemos pensar nisso, que o medo vai me controlar. Todo mundo conhece esse versículo, é um versículo muito conhecido. Tudo posso. A gente aprende isso nas escolinhas dominical. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, eu aprendi uma lição nesse versículo maravilhosa. Porque parece assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas chega no dia a dia, é diferente, tem muita coisa que eu não posso, tem muita coisa que me derruba. Mas esse versículo, eu aprendi uma lição que é: eu posso fazer tudo aquilo que eu preciso fazer, porque Deus está me fortalecendo para fazer. Então, se eu preciso enfrentar um luto, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer. Se eu preciso enfrentar uma batalha no meu casamento, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer nessa batalha. Se existe uma doença em minha casa, eu posso enfrentar, porque Deus vai me fortalecer para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso enfrentar tudo aquilo que eu preciso, não é o que eu quero. Tudo aquilo que eu preciso, que vai ser imposto a mim, eu posso enfrentar, porque eu sei quem é naquele que eu tenho crido. Eu sei no poder do Senhor Jesus Cristo. Então quando eu vejo o mar, a tempestade, eu não quero passar na tempestade. Eu quero passar de boa no mar, eu quero passar no mar tranquilo, eu quero aproveitar a paisagem. Mas se vir a tempestade, se vir a onda, se vir um vento, se vir a situação que eu não controlo, eu tenho que ter essa mentalidade. Eu não tenho o direito do medo. O único direito que eu tenho de ter é: eu posso passar tudo aquilo que eu preciso passar, porque Deus está me fortalecendo. Ele está fortalecendo o meu coração. Quando nós temos essa fé em Deus, quando nós temos essa força no Senhor, a nossa vida começa a ser diferente. Nós não somos mais paralisados por algumas situações. Sabe, é pior a pessoa que pode e não faz, do que aquela que muitas vezes não tem força, mas ela vai tentando. Você já viu casos assim? Isso aí tem muito em esporte. Pessoa que quer passar num concurso público, a pessoa não tem capacidade, a pessoa tem dificuldade, a pessoa não tem um monte de pessoa melhor que ela. Mas a pessoa é insistente, estuda, se esforça, trabalha, e quando você vê, chega. Isso está cheio de exemplo.
seja no esporte, seja no concurso. Já viu exemplos assim? A pessoa até assim é cabeça dura, vai, enfrenta, e todo mundo fala, mas é difícil, não dá. Para que tentar? Mas a pessoa continua crendo, continua, e quando vê, ela chega. Deus vai honrar essa força, essa fé que você tem nele. Mas muitas vezes é mais simples, é mais fácil, é mais confortável eu parar e dizer, talvez não é a vontade de Deus, por isso eu vou parar. Olha só que horrível, eu uso a desculpa que é Deus que não quer na minha vida, como Deus não queresse que eu vivesse bem, como Deus não queresse que eu vivesse uma cura, como Deus não queresse que eu vivesse um sonho, como Deus não queresse que eu vivesse o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para nós. O pastor falou sobre a volta de Jesus, é verdade, mas ele falou também que a gente vai lutar, a gente vai crescer, a gente vai se esforçar, a gente vai conquistar, a gente vai viver, porque Deus deu essa terra para nós, para os homens, para nossas vidas. Então você que muitas vezes parou no meio do caminho, sabe, você que desistiu de alguém, desistiu porque estava muito difícil, ou porque faz muito tempo que você está tentando, hoje pegue lá na gaveta aquele plano lá e põe ele sobre a mesa e fala assim, Jesus, eu vou resolver acreditar em Ti de novo, Jesus. Eu vou resolver acreditar em Ti, Jesus, porque eu sei que Tu podes, eu posso enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar, porque eu tenho alguém que me fortalece, alguém que me ajuda. Deus quer te fazer você prosperar, Deus quer te abençoar, mas algumas coisas, alguns passos, vai depender apenas de nós. Não existe algo que Deus ele pode fazer, pegar pela mão e levantar e fazer, e você não fazer nada, sabe, controlar você. Ele tem poder de controlar a gente como marionete, mas ele não faz. Ele deixa eu escolher. Ele não forçou ninguém, pegou ali no exército e falou, não, você vai lutar contra o Golias. Teve alguém que se dispôs e falou, eu vou lutar contra esse gigante, porque eu sei no Senhor dos exércitos de Israel, o poder dele. Quando nós ficamos parados é pior para nossas vidas. E eu quero ler alguns casos com você, lá no 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segunda Samuel 11, versículo 1. Olha só, Davi ele era um homem de guerra. Era um homem que enfrentava tudo. Mas olha essa parte. Você deve conhecer. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon, e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Se a gente entender esse texto, um pouco antes, um ano antes, vai ter uma guerra entre os sírios, entre os amonitas, vai ter uma guerra e o Israel vai vencer por Davi, com Davi, na liderança. Mas vai passar o tempo, eles estão se juntando para se levantar, para voltar a guerrear. E aí é uma lição que eu aprendi, a gente não dá sopa para o azar. Se eu vejo que o problema está aqui, eu não vou ficar brincando com o problema, brincando com o pecado. Eu vou fugir do pecado, eu vou enfrentar situações, eu não vou dar sopa para o azar. Davi ele olha essa situação e fala assim, eles estão se levantando, vamos lá guerrear contra eles então. E aí ele manda os soldados, ele manda Joabe, ele manda um exército, mas ele fica em casa. E a gente vai ver vários momentos difíceis na vida de Davi, mas o momento mais de angústia vai acontecer nesse capítulo na vida de Davi. É quando ele pega Betseba, ali toma ela, ele mata o amigo dele, ele faz um plano para o amigo dele morrer, ele se arrepende de morte daquilo.
ele entra numa angústia, ele entra ali numa situação muito ruim. Tudo porque aonde que iniciou, ele não resolveu enfrentar o problema. Olha como era simples, o quanto ele podia ter evitado de dor na vida dele, se simplesmente ele falasse assim: existe um mal, eu vou enfrentar esse mal. Mas ele falou: eu vou ficar dentro de casa. E ficar dentro de casa, sem enfrentar essa adversidade, foi o que causou mal pior do que essa primeira adversidade. Eu não estou falando para você sair caçando o problema para resolver, porque tem gente que gosta de encrenca, não estou falando disso. Eu estou falando você sabe aquilo que precisa fazer. Deus eu tenho certeza que Deus está falando com nós, que Deus está falando aos nossos corações. Você sabe aquilo que você precisa agir, que eu preciso agir. Eu aprendi uma frase aqui: nós pregamos o evangelho, mas quem fala é Deus. Deus talvez já falou aquilo que você precisa agir, aquilo que você precisa enfrentar. Eu até falava, o Du estava na minha casa hoje, eu falei com ele, existem guerras que você tem que lutar contra você mesmo. Tem guerras que eu tenho que lutar contra mim. Tem dia que eu não estou animado, tem dia que eu quero parar, tem dia que eu não quero vir, tem dia que eu não quero cantar, tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de orar, de ler a Bíblia. Mas nesse dia é o dia que eu não vou deixar para lá não, eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra mim mesmo. Sabe aquele dia que você tem vontade, eu vou largar tudo esse negócio aí, não está dando certo. É nesse dia que eu falei, é nesse dia que eu vou mais lutar na minha vida. É nesse dia que eu vou mais orar na minha casa, é esse dia que eu vou mais cantar ao Senhor, é esse dia que eu vou mais ler a Bíblia, é esse dia que eu vou dar mais de mim, porque eu não afino para essa diversidade, eu não fico como Davi nesse tempo. Davi, quando ele se posicionou para lutar contra o gigante, ele foi feliz. Quando ele recuou, ele passou por angústia. Pense nisso. Quer ver outro exemplo? Vamos lá para 2 Crônicas 16. Segunda Crônicas 16. Rei Asa. História, eu amo essa história. Gosto muito dessa história. Rei Asa, um homem de Deus, um homem que mudou a geração dele, mudou o reino dele. Um homem diferente mesmo, um rei espetacular. Mas olha o fim dele. 2 Crônicas 16, versículo 1. Vai dizer assim: e no ano 36º do reinado de Asa, estava indo bem até esse ano. Porque não adianta muitas vezes a gente ir bem até um período e parar no meio do caminho. Já viu pessoa que começa bem algo e para? Para falar a verdade, talvez eu seja um deles, porque muitas vezes eu vou tentar fazer muita coisa, e muitas coisas eu paro. Muitas coisas, sabe, no meio do caminho, quando começa a ficar difícil, daquela... E está falando, o rei Asa, ele também passou por isso, e olha o que aconteceu na vida dele. No 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, e edificou a Ramá para que ninguém deixasse sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Até aqui, a gente continua lendo, mas presta atenção um pouquinho. Israel estava dividido. Tinha Judá, que era o rei Asa que reinava, e tinha Israel, que era maior. E Israel, ele cercou Judá. Então Judá não podia sair para comprar comida, não podia sair para plantar, não podia sair para colher. Com o tempo, o que ia acontecer? Só dentro de casa, só ali sem produzir, sem colher, eles iam morrer de fome. E eles não tinham capacidade de lutar, olhando humanamente. Eles olharam o tamanho do exército de Israel, olhando o tamanho do exército dele, não daria graça. Mas Asa já tinha tido experiência com Deus, lutando com um exército gigante. Ele sabia que Deus podia, mesmo que o exército fosse 10 vezes maior, mesmo que o problema fosse 1 milhão de vezes maior, ele sabia que Deus podia dar a vitória para ele. Mas ele foi para o confortável. Versículo 2. Então tirou Asa a prata
e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Bene-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. O medo do rei Asa fez que ele pegasse os tesouros da casa do Senhor, os tesouros, o ouro, o prata da casa de Deus, e entregasse aos sírios, para fazer uma aliança, para lutar contra a outra nação. Porque ele não quis enfrentar. Ele não quis enfrentar. Quando eu começo a sair dos princípios do Senhor, quando eu começo a sair um pouquinho, por mais que não tenha nada a ver, entre aspas, sabe aquilo que é pequeno? Que eu não vou ligar porque é tão pequeno, então deixa quieto. Quando eu começo no pequenininho, não vou lutar, vou fazer aliança. Eu começo a tirar aquilo que é importante e entregar na mão dos sírios. Ele tirou o melhor da casa do Senhor, da casa de Deus, para fazer uma aliança terrena. Eu não vou ler todo o texto, mas vem um profeta e fala assim: não faça isso. Deus já te deu vitória lá atrás, não faça isso, creia em Deus. E ele manda prender o profeta. Porque quando a pessoa está cega, já lidou com pessoa que não quer mudar de opinião? Acho que todo mundo tem alguém assim, né? Na família, na casa, algum amigo. Pessoa, você pode falar, você pode mostrar, você pode, fazer muita coisa, mas a pessoa não muda. Não importa o que você faça, você mostra, e a pessoa fala: não quero saber, eu estou certo, ponto e acabou. E você está errado. A pessoa só tem olho para aquilo que ela acha. Esse era Asa. Um homem que estava cego, não enxergava nada, não enxergava que ele estava entregando o melhor de Deus para um homem. A aliança que ele tinha com Deus, ele estava entregando a um homem. A confiança que ele tinha em Deus, estava entregando a um homem. E ele vai acabar doente. E o fim dele é esse. Mas eu quero voltar um pouquinho à história dele. No capítulo 14. Só voltar um pouquinho. Versículo 9. Olha a diferença. No início da vida dele, Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares. Olha o tamanho do exército do inimigo. 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Sefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em seu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que maravilhosa oração. Eu faço sempre essa oração quando eu me vejo em adversidade. Eu olho uma situação e falo: Deus, nada é para ti resolver isso, nada é para ti esse problema, nada é para ti essa dificuldade. Senhor, ajuda-me, Deus, ajuda, me dá força para enfrentar tudo isso. Essa confiança de Asa, no começo da vida dele, fez ele vencer todo aquele exército de 1.000 milhares. Uma situação impossível. Quando ele confiou em Deus, Deus deu a vitória para ele. Quando ele parou de confiar e foi confiar em coisas humanas, em possibilidade, em probabilidade, ele se afundou. Então eu quero que você saia daqui e viva essa segunda-feira, amanhã, quando você se levantar, for para o seu trabalho, para os seus afazeres, para o seu estudo, não sei. Você viva com essa fé de Asa do início da vida dele e fale: Deus, nada é para ti enfrentar essa dificuldade. Deus, olha esse tamanho dessa dívida, o tamanho dessa doença, o tamanho desse problema. Nada é para ti, Senhor amado. Eu creio no teu poder, Jesus. Eu não vou ficar mais vivendo com medo. Eu creio que contigo eu venço. Davi, ele falava: com meu Deus eu salto uma muralha, eu piso em tropas, eu faço, porque eu sei que o meu Deus não tem impossível. Tem uma música que cantamos:
Não tem impossível para mim. Ele fala, não tem impossível para mim. Por quê? Porque eu sei quem eu tenho crido. Se for preciso enfrentar, como é a frase que eu deixo para você, eu posso enfrentar tudo aquilo que eu preciso enfrentar, porque Jesus me fortalece. Então o que for preciso enfrentar nessa semana, você pode enfrentar, porque Jesus está te fortalecendo nessa noite. Não saia daqui como Asa, que parou com o tempo, 36 anos, e ele parou. Eu não sei quanto tempo nós vamos viver, se mais 100 anos, mais 80 anos, mas o tempo que eu viver, Senhor, me ajuda, porque eu quero confiar em Ti, Senhor. Se eu viver mais 50 anos, Senhor, eu quero confiar nesses 50 anos em Ti, Jesus, a cada dia, a cada minuto, a cada adversidade, eu quero confiar em Ti, Jesus, me ajuda. Sabe, teve uma vez, para encerrar, que um homem apareceu com uma doença, com o seu filho, e Jesus perguntou, você crê que eu possa curar? E aquele homem falou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda. Havia uma dúvida na vida dele, mas ele falou, Senhor, até para crer eu preciso de Ti. Se o medo bater na nossa porta, fala, Jesus, eu ainda tenho medo, porque muitas vezes a gente tem medo de assumir que tem medo, mas não tem problema, nós podemos falar, Jesus, eu ainda estou com medo, fortalece o meu coração, Jesus, segura na minha mão, Jesus, e vamos, Senhor, eu não quero ficar para trás, eu não quero abandonar Seus princípios, eu não quero, Senhor, como passar o que Davi passou naquele momento, o que Asa passou, eu quero confiar em Ti, em todos os momentos da minha vida. Eu tenho certeza que nada vai te parar. Não é situação difícil, não é a situação do país, não é a situação da cidade, não é o seu lar, não é o seu trabalho. Eu sei em quem nós temos crido, e Ele vai nos ajudar. Tudo posso naquele que me fortalece. Leve essa frase para você, eu posso enfrentar tudo que eu preciso enfrentar, porque Jesus está fortalecendo o meu coração. Que Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus Cristo.